Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em alguns momentos bem marcantes de A Fúria dos Reis. Isso aí. Vamos passar por vários lugares, né? Pedra do Dragão, Porto Real, Winterfell Exato, e até além da muralha e Essos. exato. Vamos acompanhar Stannis, Tyrion, Arya, Daenerys e muitos outros. Personagens que estão no centro de tudo, né? Sim. A ideia aqui é analisar um pouco essas cenas, sabe? Entender as tramas políticas, as lutas de cada um. E os sinais do que vem pela frente nesse mundo tão complicado. Então, vamos lá. Começando talvez com Stannis Baratheon. Lá em Pedra do Dragão a gente sente aquela amargura dele, né? Com certeza, ele tá ressentido com o Robert por causa de Ponta Tempestade ter ido pro Renly. E ele sempre se sentiu meio de lado, né? Comparado ao Ned Stark, mesmo sendo irmão do Robert. E essa coisa do direito, da justiça quase, inflexível dele, molda tudo que ele faz. Ele se acha o herdeiro legítimo, ponto final. E isso leva ele a umas decisões bem radicais, como, bom, abraçar a fé do Senhor da Luz. Exatamente. Queimar os sete, seguir a Melisandra. A conversa dele com o Davos sobre a sombra que matou o Renly mostra que ele não tem muitos limites para conseguir o trono. É uma rigidez que é força e fraqueza ao mesmo tempo, né? Parece que cega ele para outras coisas. Sem dúvida. Enquanto Stannis está nessa busca quase religiosa pelo poder, Uhum. a gente tem a Arya, a pequena Arya Stark, só tentando sobreviver mesmo. Nossa, a jornada dela com Yoren pro norte é muito dura. Violenta, O confronto com os mantos dourados, depois a captura, Harrenhal. Rhaenal. Aquele lugar. Ali ela encontra o Jaqengar. E aquilo é um ponto de virada, né? Total, a lista de nomes dela já mostrava um endurecimento, mas... Mas a oferta das três mortes. Ali começa uma transformação muito séria. Focada em vingança, em fazer o que for preciso para sobreviver naquele mundo hostil. Faz todo sentido. E falando em lugar hostil, temos o Tyrion chegando em Porto Real para ser mão do rei. Que situação ele encontra, hein? Nossa, um vespeiro. Ele tem que lidar com a Cersei, que não confia nele nem um pouco, Aham. Com a esperteza do Mindinho, do Varys. e até com a subserviência calculada do Paisel. Mas o Tyrion, bom, ele é pragmático, né? Inteligente. Sim, ele usa os homens dos clãs das montanhas, usa o Lancel de espião contra a própria irmã. Prepara a defesa da cidade com fogo vivo. A decisão de mandar a Maicela para Dorne, mesmo contra a vontade da Cersei, mostra bem a estratégia dele. É um jogo de xadrez ali, bem diferente da busca meio desesperada por aceitação que a gente vê no Theon Greyjoy. Ah, o Theon! Que personagem complicado. Ele volta para as Ilhas de Ferro, querendo a aprovação do pai, o Balon. E o que ele faz? Trai os Stark, toma o Winterfell. Aquele conflito interno dele, sabe? Não saber se é Stark ou Greyjoy, e isso leva ele a tomar a pior decisão possível. Uma tentativa trágica de provar valor. E a coisa só piora, né? Quando ele forja a morte do Bran e do Rickon. Terrível. E isso abre a porta para a chegada daquela figura sinistra, o Fedor. As consequências são devastadoras para todo mundo, inclusive para ele mesmo. Uma tragédia anunciada, quase. Enquanto isso, lá do outro lado do mundo, em Essos, A Daenerys chega em Qarth, uma cidade magnífica, mas ela tá com quase nada. Só o pequeno calaçar dela e... os dragões bebês, Drogon, Rhaegal e Viserion. que são a grande aposta dela, né? O símbolo do poder Targaryen renascendo. Em Qarth ela busca navios aliados. Mas encontra mais intriga e principalmente aquelas visões na Casa dos Imortais. Ah, sim. Aquelas visões são chave. Cheias de enigmas sobre o futuro dela, os desafios, a mentira ser morta, o noivo do fogo, muito importante para o destino dela. E falando em visões, o Bran também começa a ter as deles em Winterfell, antes de tudo desmoronar. Isso, os sonhos de lobo, as visões verdes, com a ajuda do Jojen e da Mera Reed. As habilidades dele como Warg entrando no verão e como vidente verde estão despertando ali. Exato, conectando ele com a magia antiga de Westeros, os deuses antigos. A fuga dele das ruínas de Winterfell não é só pela sobrevivência, né? Parece o início de uma jornada maior. Uma jornada que pode ser crucial, considerando o caos que está a guerra. A Catelyn Stark está no meio disso tudo, tentando agir como diplomata pro Robb. Sim, ela encontra o Renly, vê a Brienne de Tarth ganhando destaque. E aí o Renly morre daquele jeito estranho, ela acaba acolhendo a Brienne. A Catelyn carrega um peso enorme, né? O luto pelo Ned, a guerra, os filhos espalhados, e ainda recebe a notícia falsa da morte dos meninos. É muita dor,
Mas ela continua firme, né? Tentando proteger a família, lidando com a situação do Jaime Lannister como refém. Mostra uma força impressionante, mesmo quebrada. E lá no extremo norte, o Jon Snow, além da muralha, Outro mundo, né? A patrulha com o Corey em meia mão, coloca ele cara a cara com os selvagens. E ele começa a questionar tudo. principalmente quando ele captura a Ygritte e hesita, não consegue matar ela. Exato. Ele começa a ver que os selvagens são pessoas, não só inimigos genéricos. E ainda tem a ameaça crescente dos outros, né? Os mortos que caminham. Aquilo ali no norte parece prenunciar um conflito ainda maior do que essa guerra dos reis que tá rolando no sul. Com certeza, a situação do Jon ali é tensa. Tantos personagens, tantas frentes. Essas cenas de A Fúria dos Reis pintam um quadro muito rico, né? De ambição, perda, luta para sobreviver. E o retorno da magia, das forças antigas. É impressionante como tudo se conecta. Fica aquela pergunta no ar, né? Como essas histórias todas, essas escolhas individuais, acabam se entrelaçando para formar o quadro maior da guerra? É verdade. E até que ponto as profecias realmente guiam esses personagens? Ou são as próprias escolhas deles, nascidas da ambição, do medo, do amor, que no fim das contas tecem a verdadeira canção de gelo e fogo?